Esse é o podcast Eu Li, é um espaço para literatura independente. Eu sou a Liliane Acamini, eu tenho 12 anos de experiência com o mercado editorial, o ramo literário, e eu sou proprietária da Alprint Editora, a editora que presta serviços para os autores independentes. Na última Bienal do Livro de São Paulo, a gente viu um aumento expressivo na quantidade e na qualidade de autores independentes que lançam seus livros. E todo episódio eu quero trazer um convidado que é autor, é escritor, que está nessa cena de literatura independente e que vai trazer não só as obras para a gente conhecer, mas também dicas sobre publicação e sobre o mercado em geral. E eu espero mesmo que esse canal inspire muitas pessoas a tirarem as ideias da cabeça e colocar no papel. Isto posto, eu gostaria de dizer que o meu primeiro convidado de dois, porque eu só, no momento só tenho dois convidados, o convidado ele é muito especial para mim, porque ele é um amigo pessoal, mas ele também é autor, ator, artista, youtuber, músico, performance de karaokê, clubista, e a gente se conhece há uns 12 anos. Ele também foi um dos primeiros autores que eu atendi em outra editora que eu trabalhei, e a gente acabou estreitando laços. E hoje ele é meu super amigo, a gente já fez uns projetos juntos, ele já vai nos aniversários do meu filho, e ele é o Lindolfo Nascimento. Olá, Lindão, Lili. seja muito bem-vindo. Eu não poderia ter feito escolha melhor, porque primeiro que eu fiquei com medo de ficar sem assunto com outra pessoa, e também porque eu admiro muito a sua criatividade, a sua inteligência, o trabalho que você faz, sabe? Eu tenho uma admiração muito profunda, pelo seu intelecto. Eu fiz uma pauta para a gente conversar sobre esse mercado, sobre os seus livros. Eu trouxe até a minha canetinha do fã-clube Mário Gomes, uma cenourinha, Cenourinha. e acabei esquecendo a pauta. Então vai ser meio Livre. pauta livre. Pauta livre. Eu Assim que a queria gente gosta. eu queria que você se apresentasse. Ah, Lili, não, primeiro eu quero agradecer. Meu, é uma honra. Assim, fiquei super feliz com o seu convite. Visibilidade é uma coisa que é importante para todo autor, para todo artista, né? Tá todo mundo querendo e precisando aparecer. Então, fiquei feliz demais, assim, de ser convidado, de ser o primeiro convidado. Você é uma querida, você sabe disso. Obrigada. Então, brigadão. Ah, imagina. Mas você quer que eu me apresente, é isso? É, que você se apresente. Quem é o Lindolfo, né? Vamos conhecer primeiro o artista, depois as obras. Tá. Eu coloco às vezes assim na orelha do livro, Lindolfo Roberto Nascimento tem idade, né? No momento 38 anos, nascido em São Paulo, aquariano, corintiano, daí o clubista, né? E periférico, né? Eu nasci e cresci em Guaianazes, ali no Jardim Robru. Hoje eu moro aqui perto de onde a gente tá gravando, mas ainda Zona Leste. E é isso. E um cara que há alguns anos veio adquirindo uma consciência racial também. Então, uma coisa que no começo, quando eu comecei a escrever aquele primeiro livro que você me atendeu, eu não tinha muito e que aos poucos eu venho cada vez tendo mais, né? Inclusive também por conta do viés da carreira acadêmica também, né? Que eu tô entrando, né? A cada vez mais, enfim, pesquisando e tudo mais. Então, isso acaba fazendo parte da gente também, né? Não tem jeito. É, eu acho muito importante esse recorte, né, que você faz de social, de classe, é, porque a pessoa vê de onde você veio, vê onde você está, é bom para ver as dificuldades e onde você chegou. Sim, É, sim. E tá impresso, né? sim, Eu acho que, sei lá, uma escritora mulher, por exemplo. Ela pode não tratar de temas feministas, claro, né? Mas é uma questão que atravessa a vida dela. sim. Então, uma mulher que tenha consciência, né, do seu estar feminino no mundo, ela vai se posicionar a partir daí, né? Uhum, O cara negro, ou a mulher negra, a travesti, enfim. A gente tá nesse momento, né? sim. A gente tá nesse momento de tomada de identidade e tudo mais. Dizem até que já existe um certo cansaço em termos disso, lógico, né? Será? É, tem de tudo no mundo, né? Tem de tudo. Eu só acho que você esqueceu de dizer que você é músico, Ah, é verdade. Eu sou né? músico, eu sou funkeiro. Funkeiro, apresente seu projeto também. E também fala para mim, por que Roberto?
Tá, vamos lá. Eu não levo MC no vulgo, é só máquina, M-A-C-N-A. Eu quis ser meio Anitta, assim, sabe? Não tem essa de MC. Rebola, nunca vi. Ainda não, mas a gente chega lá. E a máquina tá em todas as plataformas, serviços de música, no YouTube, também de forma independente, então o modo de operar é parecido com o do meio literário, né, do ponto de vista do artista, né? Uhum. Essa coisa quase de guerrilha, assim, de conseguir, de conseguir não, né, mas de tentar. E sim, conseguir, porque no fim você Conseguir. produz, né, então... A realização às vezes não é só número, né? É, É você realmente expressar aquilo que você quer, total, né? total. Mas número é bom também. Opa, estamos atrás, né? A gente quer. Ah, inclusive os números da Mega. Mas não, eu queria dizer o seguinte, Roberto, né? Roberto É. vem de Roberto Carlos. Então, você viu como tudo tá ligado, né? Você tá ali É, em homenagem ao rei e você já é quase um rei do funk. nossa, eu quero ser um rei do funk. Minha mãe era muito fã do Roberto Carlos. Ai, que E meu legal. pai era muito fã do Lindolfo. Ai. É. Quem era o Lindolfo? Quem era, Lindor? Lindolfo era o menino da porteira de uma fazenda que meu pai trabalhou como boia fria. E ele tinha o dom de... Eu já te contei essa história, mas Não. eu conto agora. Cara, olha que exclusivo. É, Eu não ele, sei se eu me sinto privilegiada ou não por não saber a história, mas conta. Não, é que assim, meus avós, eles, por parte de pai, eles eram boia fria, né? Uma indígena e um preto. E eles pulavam de fazenda em fazenda, a cada ano, a cada colheita. E aí, a cada cidade que meu avô passava, meus avós passavam, nascia um filho diferente. Então, sei lá, nasceu, vou chutar que eu não sei a cidade onde os meus tios nasceram, mas, sei lá, um em Araraquara, outro em Sorocaba, outro sei lá o que e tal. E em uma dessas fazendas, isso já meu pai grande, né? Ele conheceu um cara chamado Lindolfo, que era o menino da porteira. E ele tinha o dom de saber quantos gatos tinham passado, ou se estava faltando algum, sem olhar. Ele tava de olho fechado, de costas, ele falou, opa, tá faltando um, tá faltando dois, tal. E esse cara virou amigo do meu pai. E meu pai achava o nome Lindolfo lindo. Aí ele quis É. homenagear. Ah, E minha mãe não, minha mãe queria Roberto. Na verdade, minha mãe quis em algum momento que fosse David. Ainda bem que não. Aí ficou Lindolfo Roberto, essa coisa meio mexicana ainda. não, ficou ótimo. O menino da porteira podia ser um migué, né? Porque não dá pra contar direito quantos gados estão passando, né? Mas Não sei, eu não sei como é que era esse negócio não, mas dizia meu pai que o cara tinha um dom. é uma história muito boa, inclusive, pra gente saber quem assiste o podcast, né? Porque eu pensei nisso, eu vim pensando nisso. Você lança umas palavras aleatórias numa história aleatória, e aí quem te conhece depois vai perguntar. Então, tipo, você fala, ah, meu pai vinha da cidade de, sei lá, Jabatiúma. E aí, se a pessoa assistiu, ela vai se ligar e falar, pô, olha o que você falou ali e tal. Mas é uma boa Poxa. estratégia, pena que tá bem no comecinho, né? Então qualquer um vai assistir. Não, mas as pessoas assistem no futuro, né? Ah, é E joga verdade. lá. Ó, você que é de. Não, já bati uma zoeira. Mas Não no sabe. caso, Valparaíso. Meu pai é de uma cidade chamada Minha mãe Valparaíso. também, Mas daqui? daqui Óbvio, de né? São Não, Paulo. Não, porque tem também, acho que no Mato Grosso. Mas daqui de São Paulo, tem minha no mãe. Chile. Não, Ou minha ou mãe é é no daqui. Uruguai? É. É. Mas é É, daqui de São Paulo, daqui de né? São Paulo. Olha só. Será que eles se Nossos pais. conheceram? Ah, Será? que mundo pequeno. Qual que Depois é a o nome gente. da sua mãe? Lídia. Lídia, eu vou perguntar pro meu pai. É, depois a gente puxa aí esse histórico familiar, porque olha, em algum momento, né, tudo se liga, assim. É engraçado porque até a nossa história, é assim, porque você publicou um livro comigo e a gente era o quê? Eu prestava serviço para você. Relação profissional. Relação profissional, e aí você comentou um negócio no Facebook que o Rafa, que é nosso amigo, comentou e vocês viraram amigos, e hoje a gente tem uma turma de amigos muito grande, assim. E Exatamente. assim, em algum momento alguém se cruzou. Eu fui na formatura do Rafa em 2006, e hoje eu converso com pessoas que estavam na formatura e que na época eu não conhecia. É. Então, vai ver, nossos pais eram colegas de Vai, classe. vai saber. Uma Quem coisa... sabe? Aí a gente faz outro podcast sobre constelação familiar, Constelação. investigação familiar. Linda, eu queria É. saber sobre as suas obras, para depois a gente. Ou você quer falar primeiro sobre o processo de criação, ou você prefere apresentar suas obras e depois a gente fala sobre as dificuldades do mercado literário? Não só dificuldades, também as coisas boas, né? Porque Uhum. tem muita coisa boa. Sim, sim. Ah, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o processo, né? Sobre o processo? É. Tá. Então, Lili, quando a gente se conheceu, né, eu com meus 20 e poucos anos, né, Eu um tá. pouco mais.
A gente tem praticamente a mesma idade, né? Éramos muito jovens, né? Éramos muito jovens. E naquela época eu tinha uma influência de. Era uma coisa meio roqueira, assim, sabe? Então, eu era muito influenciado por Bukowski, tem aquele cubano, eu sempre esqueço, o Gutierrez. Pedro Gutierrez, que fez o Rei de Havana? Isso, ele mesmo. Eu vejo muito dele na sua literatura, mas isso eu falo depois. Você É. veja, assim, a minha influência. Às vezes tem, né? Pessoas que a gente lê e fala, nossa, né? Parece. Tipo assim, não que plagiou, mas assim, a linha, né? A linha Não, é influência. literária, né? Influência E total. o Eu- que não é ruim, eu Não, não. adoro. Tem um livro que eu gosto muito chamado Ruby como um Artista, que fala sobre isso, sobre como a gente assimila e trabalha as nossas influências, né? Partindo dessa ideia de que nada surge do nada. Então, é isso também, a gente entender, né, que tem uma questão de influência, né? Que não é necessariamente plágio, né? É diferente, né? Ele diz que é o roubo bom do roubo ruim, né? O roubo bom é esse que a gente come e faz parte da gente, né? Transforma, vira outra coisa. E o roubo ruim, aí sim, é o plágio. Mas então, e aí eu tinha essa coisa aí, né? Tem um escritor colombiano, Efraim Medina Reis, o Reinaldo Moraes, aqui do Brasil. Esses caras meio porra louca, né? Era o que me influenciava. Então, o primeiro livro, que é o Álcool e Fósforos no Fim do Túnel, que foi aquele que eu publiquei com você lá na Livre Expressão, inclusive se puder colocar na tela, é, era muito sob essa influência ainda. Tinha um pouco também do Beckett, que o Beckett, eu tinha lido na época um livro do Beckett, chamado Primeiro Amor, que é essa beleza aí. Que é uma capa até meio Pistols, né? Quando eu vi, eu falei, nossa. Né? A pessoa é fã do Sex Pistols. Então, essa foto é uma foto que um amigo meu, o Thiago, ele, pô, gosto muito do trabalho dele como fotógrafo, ele tirou, e aí eu falei, cara, é isso, posso usar? E aí ele deixou. Só que aí eu falei, meu, como não tinha como localizar as pessoas para pedir autorização, aí eu falei, meu, vou colocar as tarjas aí, e aí vai ficar mais rock and roll Boa. ainda, né? E a gente fez esse trabalho, aí Aí o ficou. queimado do fósforo ali embaixo, né? Nossa, pô, Remete. ficou E lindo. você conhece as pessoas da foto? Não, né? Não, não. Eu acho que nem ele não conhece, pra falar a Tipo, real. tirou a foto na rua, né? Tem um granulado aqui, porque tem um outro rosto, então fica essa coisa meio marginal mesmo e tal. Então, nessa época, eu ainda tinha muito essa coisa, assim, de assimilar aquilo que eu gostava. Mas, assim, pensando hoje, como eu faço hoje, eu acho que eu era bem menos crítico. E é normal também, né? Quando você é É. mais novo. Eu comecei esse livro para fugir do meu TCC da faculdade. Eu odiava a ideia de fazer um TCC. E aí eu comecei. Sempre que eu ia para escrever o TCC, eu abria uma outra página no Word. E nisso eu fui escrevendo o livro ao invés de escrever o TCC. E aí saiu esse livro. Aí foi quando eu. Reprovou, né? Tipo, jubilou na faculdade, entregou o TCC, mas virou autor. Olha, eu passei, mas o TCC ficou bem ruim. Mas o livro ficou ótimo. Você dedicou lá para o seu orientador, pelo menos? Não Não? é? Devia. Pois é, mas eu gosto bastante desse livro, assim. Apesar de eu dizer que eu era menos crítico, mas eu gosto muito. E algumas pessoas que leram na época ficaram assim, meu, mas isso não é romance, porque ele é todo recortado, não sei se você lembra. Lembro. Eu lembro de umas partes bem emblemáticas. Eu não posso ficar nem falando nem dando spoiler, Uhum. mas tem umas coisas que eu lembro até hoje, assim. Porque tinha a brisa do autor contando a história dele, né? De um cara no início de vida, adulta, morando sozinho, que tem problemas com a mãe, que tá desempregado. Nossa, faz muito tempo que eu não li esse livro também. E ao mesmo tempo ele é escritor também. Então, né, aí quebra, né? Tem essa outra camada que é das coisas que ele escreve dentro do livro. É uma coisa mais É. poética, mais viajada. Quando eu li, eu até pensei, será que é autobiográfico? Aí chega na parte que ele coloca esfoliante de pé dentro do preservativo. Eu falei, eu não vou perguntar, porque. Não, não, não. Mas todo mundo sempre lembra disso, né? Porque É, o cara ficou com o pênis esfolado, é. com o pau esfolado. As pessoas sempre lembram, pô, Lindolfo, o que é isso? Tal. Eu falei, sei lá, meu. Mas não aconteceu comigo, não. O cara troca, né? Ele acha que é um lubrificante e ele tá na casa da mina e é o esfoliante pra pé. Podia ser um creme depilatório, né? Uma coisa que desse mais dano, assim, até que saiu barato.
Não Do é? esfoliante. Se fosse hoje, acho que eu colocaria um, né? Mas e aí esse livro eu lembro que a gente fez 100, né? Foi uma tiragem curta, Sim. que era o que dava pra pagar, mas dava pra pagar naquelas, que eu fiquei devendo pro banco, né? Tipo... Mas foi isso. E aí eu me inscrevi pro Prêmio São Paulo na época, o que pra mim foi um erro, porque eu não tinha chance nenhuma de ganhar, e tipo, eles ficaram com 11 exemplares meu, que depois eu descobria que ficava num depósito lá, provavelmente foi pro lixo, sabe? Nossa, que Porque eu absurdo. cheguei a fazer um trabalho curto lá, né, na Secretaria da Cultura. E aí eu via lá um monte de livro jogado, assim, sabe? Mas eu não achei os meus. Então eu fico chateado, porque é um livro que hoje eu não tenho cópia, gostaria de ter cópia. Quem pergunta pra mim, eu passo o PDF, Vamos imprimir. né? Vamos imprimir. A editora faliu, né? Eu não tenho cópia, a editora fechou e tudo, mas a gente dá um jeito. O segundo é qual? Que eu não... A ordem cronológica eu não lembro. Segundo os banheiros mais sujos do mundo. Ah, é que tem você na capa, você Isso. no banheiro. Aí é na estação de Guaianazes, de trem. E aí, veja bem, né? Já é outra editora, é a Linear B. Que acho que é um ponto pra gente falar um pouco daqui a pouco. Esse livro aí, eu financiei ele com crowdfunding. Lembro disso. E aí, isso aí já foi em 2015. Localizar também, né? O primeiro foi em 2012, esse foi em 2015. E aí, esse aí já tem um formato mais de romance mesmo, né? Tem umas viagens também, tem uns cortes também, mas ele é mais romance, assim. É mais a coisa do bairro, do Pira, né? Que é a Vila Jardim Piracanjuba. E, na verdade, eu tô falando do Robru, de Guaianazes ali. Uhum. Mas é esse bairro fictício, né? O Pira. O livro começa o primeiro capítulo na USP e aí ele faz esse trajeto para chegar no Pira, né? Pra entrar na história, né? E aí, a partir daí, rola essa história aí do cara que, na verdade, ele é um filho de um deputado, mas ele tá escondido na favela, na quebrada. E aí, ao longo da história, vai descobrir por que disso e tal. Então, ele é meio que observador, né? Ele é um cara que tá entendendo por que ali é o banheiro mais sujo do mundo, porque as pessoas são tratadas como lixo, como merda e tal. E eu gosto bastante desse livro, assim. Também, eu li esse livro na minha licença maternidade. É mesmo? Eu fui no lançamento com o Fefe, ele tinha 3 meses. Fefe é meu Nossa. filho, pra quem não sabe, né? Vai que um dia eu tenho 1 milhão de espectadores. Fala, quem é Fefe? É meu filho. E escritor. E escritor. E Escritor. ele tinha 3 meses, eu tenho uma foto que a gente tá no bar. Primeira vez que ele foi ao bar, na Rua Augusta. Não é? Ó, o moleque, que boêmio. E foi no lançamento do seu livro. Não, e ele é muito figura, né? Felipe é uma graça, né? O terceiro foi o Tímpanos Estourados. Tímpanos Estourados, exatamente. O terceiro foi Tá. Tímpanos Estourados. Aí já veio outra editora, se eu não me engano, foi de Bem fazeja, Bem né? Fazeja, do nosso amigo El, 2017, né? Ou 16. 2017. 17, acho que é 17. É, você lançou na Praça Roosevelt, eu também fui. Olha Acho que que eu fui em maravilha. todos. Esse foi aquele que eu atrasei muito pra chegar, É, porque exatamente. choveu, aí a radial Sim. ficou parada, Aí eu então. tive que ficar consumindo lá num bar de cirandeiro pra esperar. Que a gente achou que você nem fosse aparecer. Mas assim, a gente não sabia que se você ia aparecer, se o editor ia aparecer. É, tem isso, né? Tem o El ainda. E esse livro aí é o seguinte, eu já tava na segunda graduação em Artes do Corpo, e aí eu já tava pensando meio de uma forma diferente, assim. E aí esse livro, ele é metade dramaturgia, exercício de dramaturgia, então tem 3 peças, se eu não me engano, e a minha entrada com os poemas, né? Então é metade dramaturgia, metade poesia. E esse você colocou seu nome completo na capa. Então, mas os outros... O Banheiro Mais Sujo do Mundo tá Lindolfo Nascimento. Mas eu acho que foi coisa do editor aquilo, viu? É, Não foi minha, não. Porque, se eu não me engano, no primeiro tá Lindolfo Alberto Nascimento. não lembro. Ah, tá. Foi só o segundo, Foi só o então. segundo. Acho que foi coisa do editor aquilo. E. Eu gosto que esse livro aí foi uma virada, né? Eu falei, meu, eu vou fazer poesia agora. Que era uma coisa que eu fazia na adolescência, né? Aqueles poemas horríveis de adolescente. E aí eu retomei na vida adulta nesse É momento. engraçado que assim, eu tinha muita coisa em pauta para falar e muitos aspectos você já tá falando. Mas depois a gente retoma tudo, inclusive a escrita adolescente, que É, também tem cada coisa. não é? Você guardou? Deus me livre. Eu não guardei também, Tá não. até que pedir desculpa se alguém achou na rua.
O meu foi pro lixo. Não é você na capa, mas é alguém conhecido, Não, tem não, um... não, não, é imagem. Foi coisa também do editor aí. Coisa Ah. que o El escolheu. Porque eu fico pensando que tem um significado, porque os outros tiveram. A primeira capa foi bem emblemática. A segunda também, porque assim, é você, mas assim, é o protagonista que tá olhando a periferia e tudo Sim, mais. sim. E aí, esse eu fiquei na dúvida. Falei, será que é. Porque ele foi o primeiro que eu vi com o Roberto, Uhum. tímpanos estourados. Eu falei, ah, Roberto Carlos na capa. Não é? Não. Não, não é. Então, aí vem essa coisa do estilo de cada editor também, né? Tem editor que é mais controlador, né? Tem editor que dá mais liberdade. Mesmo sendo independente, tem disso, né? Tem estilos É. diferentes, porque são pessoas diferentes. Sim, tem estilos diferentes. Embora na literatura independente, principalmente quando você paga, né? Uma editora Uhum, prestadora de serviço que você paga a edição. O autor escolhe, exatamente. né? Então, esse eu não paguei aí. Então foi. Então ninguém sabe quem é esse É. senhor. O outro é o O- próximo livro. não, não, só Ah, pra tá. dizer que, então, isso aí é uma imagem free, sabe? É. Que ele escolheu e... O outro, aí já rola a virada, né? O Que é o próximo é o Mandala. Mandala Naif. Mandala, né? Então, aí você já vê, quarto livro, quarta editora. Desconcertos, esse foi com Claudinei, que era autor do El, e aí depois abriu a editora dele. Por que esse relacionamento aberto? Você não gostou de nenhuma editora anterior? Eu acho que sempre tem coisinhas, né? Eu acho que vai da forma como você publica, então no primeiro eu paguei, né? Aí no segundo, aí, eu não sei se a editora já tinha falido, mas de toda forma eu não ia conseguir bancar. Eu acho que tinha. O segundo você lançou em 2015, então eu já tinha trocado de editora. Aí na segunda, eu falei com o cara, eu falei, velho, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, mas então, né? Então como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a engenharia? Vamos fazer um crowdfunding. Aí fizemos um crowdfunding. E que não alcançou o valor total, aí ele custeou o restante, mas a boa parte foi do crowdfunding. Mas aí também eu tive umas questõezinhas, tal, na publicação, e aí, falei, não, no próximo já vou tentar com outro. Aí com o El foi aquela coisa, meu, de graça, e aí o que sair a editora fica com ele. Porque assim, quero colocar o trabalho no mundo mesmo, né? Então. E eu sou zero comercial, Lili. É um problema que eu tenho, assim. Eu sou o cara que eu não consigo vender, eu não sei vender livro. Eu dou os livros que eu publico, sabe? É um problemaço meu, assim. Mas é pra terapia. E o Mandala Naif acabou sendo isso também. O Claudinei, pô, vamos fazer de graça, vamos, tal, 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 tal. E aí, é isso. A editora assumiu os custos, mas também assumiu o lucro. Essa capa aí foi uma imagem que ele sugeriu, e aí eu só interferi mesmo na diagramação. Eu tinha acabado de ler o livro de um cara, desses nórdicos aí, eu não vou lembrar o nome dele, mas é de uma série chamada Minha Luta, que não tem nada a ver com Hitler. Antes de mais nada. O Bom, cara, o cara ele tem, tipo, 7 livros autobiográficos, assim, umas chaproca, assim, cada livro. E aí a edição, acho que foi da Companhia das Letras, tinha esse lance do nome diagramado dessa forma, assim. Aí eu falei, pô, isso tá legal, assim, acho que eu vou replicar isso no meu livro. Aí veio o Rob como artista de novo, né? De pegar a influência e tal, inclusive gráfica, porque eu não sou artista gráfico, mas eu gosto de mexer com gráfica. Inclusive, eu tenho um Instagram com isso, chamado Lindolfo RN. pode colocar todas as suas redes sociais. Pode pôr aí o perfil seu de youtuber, de músico, de gráfico, de tudo. Do Máquina, que é máquina.rima, ou Máquina Rima, Instagram e YouTube, e o Lindolfo RN no Instagram. Máquina com C mudo, né? Com C mudo, MACNA. Então, e é isso. E aí esse livro aqui, ele é só de... Ele é assim, ele é poesia, mas ele começa a entrar no lance de escrita performática. Porque esse daí acho que é 2020, eu acho. 2020, já é na pandemia já. Só que ele foi escrito entre 2017 aliás, esse e os próximos dois. É Uhum. uma trilogia, assim. Que eu escrevi entre 2017 e 2019. Que aí tem duas coisas aí que é importante, né? Uma que em 2017 eu fui diagnosticado com depressão, né? Então deu uma virada na minha vida, assim, meu, de horário de dormir, de remédio, enfim. E eu comecei a escrever muito de noite e sob efeito de remédio. E eu tava estudando nas artes do corpo, já fazendo trabalho como performer e tal, e entendendo essas estratégias de criação.
Aí é que muda, né? De lá do começo, que tinha muita coisa da influência, e agora tem uma coisa de modo de operar mesmo. Então eu falei assim, eu vou escrever poema, eu vou escrever poesia e escrita performática numa lógica de uma pessoa sob efeito de remédio. Então tomava o calmante e não dormia. E aí eu passava, virava a noite meio quase num transe, assim, escrevendo. Tanto é que não tem muito um formato estabelecido. Nesse livro e nos próximos dois, assim. Eu vou. É uma coisa meio quase onírica, né? Uhum. Você tá num estado meio acordado, meio dormindo. E eu acho que isso facilita muito a poesia. É, Ah, a poesia é onírica, né? é. É não cotidiana. Então, aí pra mim a abordagem deu muito certo. Não tô dizendo que outros poetas tenham ou devam escrever dessa forma, mas pra mim deu muito certo. E aí eu acabei tratando isso como uma abordagem performática mesmo. É, bom, aí vem, né? Golpe no Brasil, né? Golpe que derrubou a Dilma. Meu, o estado que a gente vive de Eleição, tristeza. né, de 2018. 2018, capitalismo, Isso sempre, né? Há sempre, né? 42 anos que eu sofro de... Todos nós, todos nós. E aí vai entrando muito na matéria desse livro essa coisa. Então, assim, tem poemas e tem escritas performáticas. Você Uhum. tem não sei quantos textos, sei lá, 10 cartas performáticas, assim, que é uma coisa meio jorro. É isso. A gente pode E passar pro próximo. o próximo eu tenho muita mágoa, porque quando você mandou os 3 arquivos que foi o mandala, esse e o próximo, Uhum. você mandou para eu ler, eu li e eu fiquei apaixonada por esse livro e você não publicou comigo. Pois é. Mas pode falar sobre E ele. pela primeira vez eu publiquei 2 livros com a mesma editora, Exatamente, com, também percebi essa traição, né? com Claudinei. É. Então, aí segue a mesma lógica do que eu falei do Mandala, só que esse eu acho ele mais radical, porque ele tem foto, ele tem uns experimentos com essas fotografias. Esse, a capa remete muito ao título, que remete muito ao conteúdo. Então, assim, é um livro que eu gosto muito. Essa capa aí foi muito legal, porque eu fiz com a capista, que é uma mina que ela. Putz, eu não vou lembrar o nome dela. Desculpa. Mas é uma mina que ela já ganhou até prêmio e tal. É que, meu, eu perdi o contato, eu realmente não vou lembrar. E aí ela fez esse trabalho aí, ela chegou a ganhar um prêmio com uma edição das obras do Machado de Assis. Não lembro agora por qual editora também. Nossa, que coisa horrível, né? Ah, eu não sei quem foi, eu não sei por quê. Mas assim, eu sei que na época eu paguei pra essa capista e Isso que ela é fez essa capa importante. ótima. O Pix caiu na conta. Para quem não sabe, eu escrevo, né? Eu sou escritora fantasma. As pessoas me contratam para escrever. E aí, um dia me perguntaram, né? E o crédito? Eu falei, o crédito é o Pix, gente. Tipo, não precisa pôr meu nome no livro. Tem gente que faz a delicadeza de pôr lá uma dedicatória, falar, agradeço que me auxiliou nesse processo. Mas assim, meu crédito é o Pix. Lili, eu tava pensando nisso hoje de manhã. Hum. Eu tava lembrando, nossa, a Lili, ela é ghostwriter, meu. E aí eu pensei, olha, eu acho que eu só conseguiria ser ghostwriter em uma condição só em um tipo de escrita, que seria a biografia. Porque qualquer coisa que me exigisse um empenho poético, eu não conseguiria dar pra outra pessoa. Olha que coisa. É o ego, né? É, É o ego. dependendo do Pix, a gente consegue. Eu escrevi já uma letra de música. Olha. Para a pessoa, que a pessoa queria colocar num livro. Ah, ela fez a biografia e falou, mas eu quero uma música assim, tal. Era um poema musicado, Aham. né? Que era sobre a família dela, tal. E aí eu acabei escrevendo. Mas assim, não era minha família, então o É, Pix caiu para mim, tá ótimo, né? eu acho que a biografia dos outros tá tudo bem, né? É, Depois você me mostra. mostra, mostra sim. Pois é. Não, e aí é isso, meu. Esse livro eu gostei muito de ter escrito ele, porque eu acho ele radical, assim, na proposta poética, sabe? Inclusive, eu acho que quando chega de falar, né? Agora eu sou mestre. Olha, É, parabéns. sou mestre em comunicação e semiótica. E aí o que que eu fiz? Eu abri um grande, né? Como é que é o nome? Parênteses. Parênteses. Grande parênteses. Eu fiz, né? Lá na PUC, defendi agora no meio do ano. E aí eu analisei a Estela do Patrocínio, né? Que é uma história absurda na literatura e na arte brasileira, em comparação com a minha obra. Olha o ego aí de novo, né? Mas não tanto no sentido de me divulgar ou de me exaltar, não. Mas usando o meu trabalho para dar
para dar crédito e para dar visibilidade pro trabalho da Estela do Patrocínio. Não que ela dependesse de mim, né? Ela é uma pessoa, é uma história que vem sendo resgatada e sendo contada cada vez mais, mas que é muito importante, assim. Você conhece a história dela? Não, não Eu conheço. vou falar brevemente para quem não conhece, porque eu acho importante sempre que possível falar de Estela do Patrocínio Sim. por um ato político, assim. Estela do Patrocínio é uma mulher negra e ela trabalhava como doméstica em Botafogo, na década de 60, em casa de família de classe média alta. Um dia, na rua, ela teve um surto e a polícia levou ela para um sanatório, onde ela ficou até o último dia da vida dela, em 91, quando ela morre. Ela foi tratada com eletrochoque, foi torturada, enfim, uma existência assim, praticamente apagada. Só não foi apagada porque, em algum momento, na década de 80, foi feito um trabalho naquele movimento de contra. Que tem a Anísio de Oliveira. Ah, sei. Eu sei, inclusive, eu É, assisti o filme dela, mas era contra essa tortura isso. relacionada às pessoas com essas deficiências mentais, né? Esses surtos Exatamente, mentais. exatamente, né? Essa reforma no sistema Sim. da saúde mental. Então, ali foi feito um trabalho artístico com os alunos ali do Parque Lage, em que as pacientes ali iam pintar, iam fazer trabalhos de artes plásticas. E alguém falou, olha, aquela mulher, ela diz coisas muito bonitas, diz coisas poéticas. E aí gravaram, numa espécie de entrevista, 1 hora. E assim, isso depois foi transcrito, né? E publicado em 2000. E chegou a ser finalista do Jabuti. Nossa. O livro se chama Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome. E assim, Lili, é uma coisa maravilhosa, é praticamente uma bíblia. Porque é uma mulher que ela tá performando ali entre a esquizofrenia e a razão, é, ela se vendo como a criadora do mundo dela, então ela cria uma gênese, ela olhando o mundo antes de nascer, ela envelhecendo, ela renascendo de novo. Ela se vê como um animal pastando, porque é ali onde ficam as detentas ali no pátio, né? No meio do lodo. Então, tem uma crítica social implícita ali, uma coisa, um caráter de denúncia, sem ser, que é maravilhoso. E quando eu descobri ela, eu fiquei maluco. E tanto é que nessa última Bienal que teve, tinha um espaço lá fechado com os áudios dela. Você entrava numa espécie de círculo preto, escuro, para ouvir. Porque a obra dela foi isso, né? Foi Foi a áudio. fala. E esse livro ele foi publicado só uma vez, hoje é esgotado, sei lá, super caro para quem consegue comprar. Mas existe o PDF rodando pela internet, tem os áudios, e assim, virou várias obras depois, pessoas que se inspiram nela, sabe? Enfim, fechado Esse parêntese. esse parêntese, e aí eu comecei a me relacionar com ela, né, com a obra dela, nesse sentido, assim, social, de que, é uma pessoa negra, é uma pessoa com problema mental, né, eu depressiva, ela esquizofrênica, e aí vem aquelas questões, né, das questões identitárias, né, que entra, por exemplo, interseccionalidade, que é, meu, tá, mas assim, pra ela a vida foi muito mais difícil. Ela tava décadas atrás, sem um sistema de saúde adequado, sem o SUS, ela negra, mulher, só de ser mulher já é tudo muito mais difícil, Uhum. encarcerada, torturada, mas eu também com as minhas dificuldades, né, Sim. em outro lugar, né. Décadas depois, com apoio familiar, com uma doença mental bem mais branda, tratado, porém negro ainda, né, porém medicado. Sim. E então, na minha dissertação, eu trabalho isso, aproximações e afastamentos entre eu e Estela do Patrocínio a partir disso, né? Uhum. E aí, sobre um viés de feminismo negro, né? Que aí interessa a ideia da Bell Hooks, até, assim, de o que é margem, né? O que é estar à margem? O que é ser periférico, Uhum. né? Que é estar em oposição ao centro. E aí é nisso que acaba entrando também essa coisa desses trabalhos agora, que eu falo dessa consciência racial, né? Ah, é um corpo preto escrevendo. O que que é isso, né? O que que e aí a gente entra agora na questão editorial. Qual é a diferença entre o cara que tá na Companhia das Letras e eu publicando na Allprint? Porra, tem diferença, né? É. Diferença na comercialização? Em No... tudo, Em tudo. em tudo.
né? Sim, Porque, assim, tá, a gente vive, acho que a nossa geração e as que vieram depois, nasceu meio com aquele sonho de tio Patinhas, né? sim. Ou de ficar rico ou de ficar famoso. Ou de ficar rico e famoso. É. De se tornar o opressor, né? É, A gente quer se tornar. Isso é uma discussão bem acalorada, assim, porque eu, quando eu vejo assim, um jogador de futebol em ascensão, ganhando milhões, indo fazer festa, eu penso, é o que ele não teve. Quem exato. sou eu para julgar, Total, né? Porque se eu ganhasse dinheiro, eu ia fazer justiça, ou eu ia reformar meu corpo, total. né? Então, cada um tem uma ambição, cada um sabe de si. E é isso que a gente vive, né? A gente que nasceu em periferia, não é herdeiro. A gente Total. quer, né? Quer ter esse sonho. A gente pode até fazer justiça entre os nossos, Sim, sim. mas a gente quer ter esse sonho de ter o melhor. Não, eu acho que tem uma coisa também. É isso, né? Que a gente falou, o capitalismo, né? Pô, a gente não é também. Eu sei que você não é e eu não sou. Essa pessoa limitante, tem que derrubar o capitalismo. Não, isso é utopia, é viagem de centro acadêmico, tá ligado? A gente luta pela justiça, mas assim, a justiça é todo mundo ter o capital, Exato, né? exatamente, né? Então, é uma postura ética, uma postura de mundo, assim, né? Mas lógico que eu quero ter uma grana pra ir pra praia, pra, sabe, não se preocupar com a conta. Exatamente isso, não se preocupar com um boleto que vai vencer, sabe? Total, Poder sair e viver. total. É isso. E aí eu acho que é aí que entra essas camadas, né? E como é que isso fica mais difícil pra uma mulher? Como é que isso fica mais difícil pro preto? Como é que isso fica mais difícil, né? A gente sabe, a discussão tá posta aí, né? Exatamente. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Chegar no próximo livro? Vamos chegar no próximo livro. O próximo é qual? É o Miragens Concretas. Isso aí é um projeto paralelo. É. Miragens Concretas foi o último que você lançou comigo pela editora Print. Um livro muito bonito. Uma capa hum, concreta, um pouco concreta, né? Mas você vai falar sobre ela. Meio semi-concreta. Tem essa sobreposição, quase ninguém vê, né? Todo mundo vê os animais ali, mas quase ninguém consegue ver a arma, né? A mão segurando a arma aqui. Aham. Esse livro ele parte de uma ficção, uma certa fabulação, né? Ele começa de forma narrativa, que é o negro que está num acidente um quase acidente de trânsito. E aí o outro motorista tenta executar ele com um tiro, né? Com arma de fogo. E aí, a partir disso, né? Desse estado de semi-morte, tem um mergulho na poesia e tal. É, desse mesmo modo, esse livro aí, já no início do governo Bolsonaro, porque eu escrevi em 2019, a gente publicou ano passado, Sim. mas a escrita foi em 2019. E aí, esses 3 livros, eu chamo de trilogia Mamemi. Não, Experimento Mamemi. Por causa de Mandala, Medusa e Miragem. Foi É, proposital? é proposital. É. Eu quis escrever um livro com Ma, outro com Me e outro com Mi. Uma coisa meio infantil, mas também brincando com a ideia de mimimi, sabe? Ah, entendi. O Ah, Mamemi seria o anti-mimimi. É, é isso. E aí o livro entra nessa coisa da poesia. Ele é menos radical em termos de estilo, né? De escrita, do que o Medusa. Mas tem também suas experimentações, tem a escrita performática é um também. pouco mais autobiográfico, assim. Tem muita coisa de você, assim, você Lindolfo nele, Aham. não do seu personagem criado. Inclusive, é um livro que eu vi foto sua dentro. Tem. Tem um registro de uma performance, né? Uhum. Que eu fiz lá no Teatro de Container, num evento do programa vocacional. Estava trabalhando no programa vocacional da prefeitura. E ali é onde estava instalada a Cracolândia, né? E aí nesse dia eu apresentei uma performance lá e eu coloquei o registro. Mas assim, foi tudo meio que calculado, porque eu já ia defender a dissertação de mestrado. Então eu falei, bom, vai ter esses livros, precisa ter a performance, que é uma performance oral, que tem relação com essa minha pesquisa, né? Por conta da poesia oral da Estela do Patrocínio. Então foi tudo meio que engendrado, assim, para eu conseguir publicar em 2023, para isso entrar na minha dissertação, para eu defender e tal, tal, tal.
Só que é isso, né? Eu publiquei com você, mas não lancei. Eu tenho os exemplares em casa, Exatamente. mas eu não comercializei ele. Eu falei, não, não quero. Não quero fazer lançamento, não quero Não, comercializar. você publicou e não vai vender. Então não comprem os livros do Lindolfo. Você sabe que eu até cheguei a postar no Instagram assim, ó, quem quiser, é, faz o Pix aí do valor e me manda que eu envio o livro. Eu- Ninguém veio atrás. não, Não. eu queria até chegar nesse assunto com você. Aham. Aí você quer terminar de falar do Não, livro? não. Não? Manda ver, eu tô falando muito. Sobre a comercialização de um autor independente, você tem dificuldade para comercializar. Hoje Tem. eu vejo assim que você tem, acho que, quase 1.000 seguidores na sua conta principal do Uhum, Instagram. uhum. Se você lançar um livro hoje, você vende 1.000 exemplares? Não, não vendo. É. E assim, você também falou que você dá os livros. Sim. Não te incomoda, assim, você teve todo um trabalho, um investimento, você faz um lançamento, chega um amigo seu que você sabe que pode pagar pelo livro Uhum. e fala, você vai me dar? Tipo, você não acha que desvaloriza a sua obra? Então, aí eu não dou. Quando pede, eu não dou. Não, eu gosto, eu trabalho o livro num lance meio de networking. Então, por exemplo, como agora eu tô lá nessa coisa de pesquisa acadêmica, eu tô em dois grupos de pesquisa. Um que é da comunicação semiótica, que é onde eu estudo, e eu tô em um outro grupo que é do pessoal de literatura e crítica literária. Então lá a gente acaba conhecendo alguns críticos literários, pessoal que escreve, né, a respeito. Aí eu, não, opa, pego e dou o livro, meio que como um cartão. Sim. Então hoje em dia eu tenho feito esse uso. Mas sim, você tá certa, né? Eu acho que tem uma coisa de desvalorização muito grande do artista, no geral. E, e é o artista sem autoestima, eu me incluo nisso. É, Ou ele não publica, ou ele fica sem jeito de vender. Sendo que assim, é aquela coisa, né? Por que você tá com medo de se expor? Tá todo mundo se expondo. Ninguém tá olhando pra É, ninguém, no fim das contas, né? Desde que você não cometa um crime, né? Tá é, todo mundo. O Instagram, ele é uma grande vitrine, sim. né? Tá todo mundo vendendo alguma coisa ali. Mas eu não sei, é algo meu, assim. É uma coisa que um dia eu preciso resolver. E eu tenho essa enorme dificuldade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: se a pessoa escreve, é interessante que ela publique. Primeiro ponto, tá? E a minha fala toda aqui vai parecer uma coisa meio, talvez até blasé e tal, mas não é problema meu mesmo. Eu acho assim, quem escreve tem que publicar. Porque tem valor. Sim. Você tem algo para dizer para o mundo. Então, publique. É, Sobretudo impresso. Eu acho que o impresso ele é muito importante. Você tem um contato, você tem um aspecto tátil ali, você escreve, você presenteia e tudo mais. Mas que seja e-book ou para quem começa experimentando, né, Umas redes sociais nas redes, eu também, ia falar vai. num blog. Denunciou a idade, né? Se bem que a gente já falou a idade aqui. Exatamente. É, É importante, pô, mostra pro sim. mundo, assim. Eu como editora, e aí quando você toca nesse ponto, uma coisa me vem à cabeça. Os seus livros são revisados, São. né? É um aspecto que eu acho muito importante. Só que muita gente entra em contato comigo e tem assim calhamaço de papel e fala: "Eu não sou escritor, porque eu não sei escrever". Então assim, a gente na sua fala eu tenho duas ideias, até distintas, vai. Mas uma é a pessoa que acha que não sabe escrever por conta de todo o preconceito linguístico que a gente tem. Então, você pega uma pessoa da região Nordeste, chega aqui, todo mundo fala sobre o jeito que ela fala, né? A gente tem esse preconceito linguístico com quem fala, não fala na linguagem formal e tal. Então, assim, é tido que um autor ele tem que ter aquela linguagem machadiana, né? Rebuscada, palavra que você tá lá com um livro e dicionário. E não é isso. Aí quando a pessoa fala pra mim, ai, você escreve, então eu vou falar direito, porque, tipo, você fala direito. Eu falo, não, eu falo dois contos. Isso é trabalho para o revisor de texto, que é extremamente importante. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse preconceito. E a gente também tem um outro aspecto que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar, mas eu queria que você falasse Tá. sobre isso, porque para mim sempre foi muito simples. Você tem a ideia, você escreve. E depois que eu conheci o mercado editorial e eu vi, poxa, você tem um revisor de texto, porque por mais que você escreva bem, quando a gente tem a história na cabeça, muita coisa passa. Total. E às vezes não tem coerência. Total. E o revisor de texto vai ver isso, não só a linguagem, né, a gramática,
Mas também a coerência, a coesão do texto. Sim, sim. Eu acho que assim, nossa, aí dá pra gente falar 2 horas sobre isso. Mas vamos lá, eu acho que assim, tem uma coisa de que a gente tá em sociedade, né? A gente vive, e quando a gente produz, a gente não tá produzindo só pra gente, tá produzindo pros outros. Então tem essa camada. Mas também tem a camada de uma certa construção colaborativa, que é essa visão do revisor, assim, de, olha, se você tá querendo escrever certinho, então, dentro da norma culta, você vai precisar de um revisor, porque vai passar coisa batida. Por melhor que você escreva, vai passar coisa batida. E aí tem que ter um revisor lá para dar um formato, para deixar a coisa bem feita. Nosso caso é o nosso grande amigo Rafa Gimenez, né? Eu digo no nosso caso porque assim, ele é o cara que tem revisado meus livros desde sempre, mas ele também revisa coisas para editora, né? Revisa, E assim, eu adoro o trabalho do Rafa. O Rafa me entende, assim, tem coisa que ele bate o olho e ele fala, opa, isso aqui foi proposital, isso aqui não foi, isso eu mantenho, isso eu sugiro. E aí vem essa coisa, né, da norma culta, né? Ou da norma não culta. É, porque você entra também na licença poética, né? Mas assim, o que eu acho que pega muito é a pessoa se reprimir pelo preconceito linguístico. Total. E se fosse assim, a gente não teria a Carolina Maria de Jesus lançando livros, Exatamente, né? exatamente. Isso é algo muito rico e que vem sendo valorizado cada vez mais, porque são os falares, né? Ah, meu, o falar de alguém do norte é diferente do sudeste, da periferia para o centro. E, meu, é válido você se expressar daquela maneira. Se você está contando uma história sobre a periferia, não faz sentido você escrever totalmente norma culta, muitas vezes. Sim. Pode ser que sim, sei lá, é uma visão de alguém de fora e tal. Mas, via das dúvidas, via das dúvidas não, via de regra, você vai usar o falar do povo. E eu sempre lembro de quem? Do Emicida. Porque o Femicida foi um dos primeiros. Lógico, né? Tem o Adoniran Barbosa, né? Mas aí é outra história também. Mas também o Adoniran Barbosa. É os caras que falam errado. Aspas, errado. Né? Com a concordância não formal, assim. E, meu, maravilhoso. Isso é uma libertação. Mano Brown, né? Mano Mano Brown. Brown. Isso quer dizer que você tem que lançar um livro sem revisor? Não, definitivamente não. Não, Inclusive não. para manter fidelidade àquilo que tem que ser Sim. formal e aquilo que tem que ser informal, o que é intencional e o que não é. É, exatamente. Mas também você não pode se reprimir de passar a sua ideia. Até porque quando você pega um texto com um comentário do revisor, você aprende muito Aprende, sobre aprende. isso, né? Pô, o cara vai olhar e vai falar assim, meu, isso aqui não faz sentido. É isso que quer dizer mesmo? Ó, isso aqui. Já tive comentário em um texto meu que. Não, mas isso foi na dissertação. Que a revisora falou assim: olha, isso aqui soa um tanto machista, né? E assim, eu tentando dar um viés de feminismo negro. Então, porra, não pode ter um viés machista naquilo, tá É, ligado? sou um tanto machista aqui que você colocou. Pô, eu não lembro, te juro que eu não lembro, Lili, mas tinha uma fala. Ah, acho que eu lembrei, sim. Tinha um momento que eu falava algo sobre trabalho sexual, sobre as prostitutas, e eu falava que as mulheres se prostituíam não por opção, assim. Mas eu dava um viés muito totalitário, assim, do Ah, tipo, que era a verdade absoluta. verdade absoluta, né? E Aham. aí vem uma mulher e fala, não, cara, Às vezes é a opção, é né? opção, e é um trabalho, tá? É um É. trabalho isso. Aí eu falei, putz, é mesmo, né? A gente aprende, pô. Sim, com certeza, a gente aprende com isso. E é bom que assim, a gente veja uma geração que está o tempo todo se desconstruindo. E se você pega até os seus trabalhos, faz essa linha do tempo nos seus livros, você vê essa Total, desconstrução, total. né? A Glau, né, minha companheira, ela começou a assistir Tieta no streaming, porque vai passar na TV, mas como ela trabalha, ela falou, não, vou assistir. E a Tieta, agora, antes de todo episódio, tem a mensagem, né? Que as falas, os dizeres refletem o pensamento de uma época e que foram mantidos, né? Para manter a fidelidade à obra e tudo mais. É isso. Eu não quero voltar no meu primeiro livro e reescrever. Tem bobagem lá, mas, porra, é o Lindolfo de 2012, com a É, cabeça de 23 anos, sabe? Paciência, é é igual isso. quando aparece lembrança no Facebook. Tem coisas que eu falo, caramba, né? Eu escrevi isso no Twitter, ainda bem que eu deletei o Twitter, mas ficou lá. Eu falo, gente, tipo, é isso. E a gente volta naquilo que a gente escrevia antes, né? Porque assim, você não se descobriu escritor no Álcool e Fósforos no fim do túnel. Acredito que você já vinha escrevendo, seja poesia ruim, seja qualquer Uhum. coisa, mas assim como eu, né, a gente vem escrevendo. E eu, quando eu era adolescente, eu escrevia tanta poesia de besteira, assim, tipo,
coisa muito besta. Aham, Graças a Deus que minha mãe foi reformando a casa há vários tempos e se perderam os cadernos, aham, né? E aí é essa evolução que a gente tem. A gente pega um texto da época e fala, nossa, como eu era ruim. sim, Só que a gente vê o quanto a gente evoluiu, quanto a gente sim. aprendeu ou se desconstruiu, Total, total. né? E fala um pouco das coisas que você tem vergonha que você escreveu. Vergonha. Não, não, eu só, antes disso, só comentar, né? Acho que foi a Alanis Morissette, né? Que ela falou que lá no boom dela, no Jagged Little Pill, ela era moleca, mas que ela não queria voltar atrás, porque era o que ela era naquela época. É É. exatamente isso que você tá É igual essa falando. tatuagem aqui, eu tenho vergonha dela, porque Ah, eu é fiz. bonitinha. É, eu não gosto, porque depois que eu fiz ela, lançaram aqueles adesivos da família no carro. Ah, essa E aqui. aí o pessoal falava: Você tem uma filha? Eu falava: Não tenho uma filha, essa sou eu. Sou eu mesmo. E aí um dia eu fui no tatuador que fez, e ele falou: Pô, mas essa é você naquela época. Ah, Aí eu falei: Deixa eu pensar mais um pouco se eu vou cobrir, se eu não vou cobrir, mas por enquanto, se eu for, tipo, num evento que eu não conheço ninguém, eu ponho uma manga maior. total. Que bom que dá pra cobrir tatu, né? Tem uma que eu quero cobrir também das minhas. Paciência. Mas fala, assim, besteira, né? Que eu me arrependo. Você perguntou se eu me arrependo? É, de alguma coisa que você escreveu, assim, tipo, ai, quando eu era muito novo eu escrevi essas coisas e me arrependi e tal. Ou a gente pode até entrar num outro patamar, em vez de ser o que você se arrependeu. A obra que você mais gosta. Porque, assim, a gente sabe que cada livro é um Uhum, filho, né? Tanto uhum, pela concepção, quanto uhum. pela edição, que às vezes é um parto, né? Então, assim, o pai tem filho preferido? Ah, Tipo, tem, pai claro que não tem. prefere nenhum filho. Não, claro que tem. Eu acho que em todos os livros tem coisas que eu gosto, assim, mas o que eu mais gosto mesmo é o Medusa em Braille. Lembrar. É o Medusa em Braille, porque foi o mais que eu falei, porra, eu tô criando uma parada única aqui. Se fala muito de voz de escritor, né? Então, realmente, lá no primeiro lá, ainda tem uma coisa ainda de muita influência, né? O peso daquilo que te forma. E em um dado momento você vai querendo um pouco mais de autonomia, né? É. Já, não, isso aqui sou eu, fazendo escolhas mais conscientes e tal. Então, acho que do que eu escrevi até agora é o Medusa em Braille, assim. Que é o que eu mais gosto também. É isso, é o filho bonitinho, é ele. A gente falou sobre as obras, a gente falou sobre o processo Uhum, seu criativo, assim, a gente falou nas entrelinhas, né? uhum, Porque você comentou sobre o processo criativo de cada um, inclusive na etapa que você escreveu à base de medicamentos e tudo uhum. mais. E eu queria saber de você isso. Hoje, para você criar, você tem que ter inspiração ou você se cobra, assim? Tipo, não, eu preciso escrever porque eu preciso produzir. Você não vive disso, né? Você Uhum. não vive da literatura, aliás, né? Quem vive da Quem vive da literatura, né? literatura. Mas eu queria saber se você tem essa cobrança, assim, eu preciso criar, né? Eu, quando eu pego um trabalho para fazer como escritora fantasma, eu tenho essa cobrança. Uhum, Só que eu também tenho que ter assim, o lampejo, né? uhum. Assim, aquele start criativo mesmo. Pode crer. Eu queria saber com você, como que é isso? Então, Lili, meu, eu acho que se criou um mito, esse mito muito perigoso, que é o mito da inspiração. Ah, eu estou com um bloqueio criativo. Não, putz, eu não acredito nisso. Eu acredito que assim, meu, você senta e faz. Dá pra melhorar? Dá pra reescrever? Dá. Mas senta e faz. É bunda na cadeira, como qualquer outro serviço, como uma planilha de Excel. Nossa, talvez esteja sendo um pouco escroto. Mas, mas assim, a gente não pode romantizar muito essa coisa da. Romantizar o romance. Não É, pode romantizar o romance. ai não, a musa inspiradora, que não sei o que, não. Ó, você vai escrever com base no que você se construiu, com as suas experiências, com o seu estar no mundo, com aquilo que você viu até aquele momento, e é único. Pode crer que é único, tá? Não existe outra pessoa como você, tá? Então, assim, você vai dar o seu melhor ali. Pode ser que dali a uma semana, você olha e fala, puta, não tá legal. Tá bom, senta e reescreve, saca? Ai, mas e também tem as pessoas que elas querem sentar e escrever a obra-prima. É. Meu, ninguém tem essa garantia, sabe? Pode ser que você fique idealizando, reescrevendo, e aí ao longo de 50 anos você chegue naquele livro. E pode ser que as pessoas caguem porque você escreveu. É. E pode ser que depois de impresso você lê e fala, meu, não era isso, eu queria escrever outra coisa. E aí você começa a fazer anotação no seu próprio livro, acontece muito isso. Exatamente. Não, ó. Aí você falou que tem vergonha. Tá bom, lá no primeiro livro. Meu, eu não lembro de uma passagem específica, assim.
Mas tem coisas que eu, tanto no primeiro quanto no segundo, que se eu republicar, espero que a gente republique, aí eu vou fazer uma alteraçãozinha, assim, uma coisa de segunda edição. Agora, uma reescrita radical de, não, eu tenho vergonha, esse cara aí não me representa. Não, Era você. não. Aliás, eu vou fazer uma crítica porque não é a Allprint. A Allprint foi maravilhosa comigo. Mas a editora falida, ela, a Livre Que Expressão. eu não era proprietária, diga-se de passagem. Exatamente. A Lili me atendeu só. Ela não se envolveu em nenhuma das outras etapas. Ela só me atendeu. Ela fez a venda, né? O revisor ainda não era o Rafa. Não. Eu ainda não conhecia o Rafa. O revisor da Livre Expressão, ele deixou passar coisas. É porque é livre expressão, né? É livre. Inclusive o revisor pode fazer assim, a moda caralha, tá tudo certo. Falta livre. Aí assim, tem coisas ali que eu passaria por uma nova revisão e tal. Agora, assim, nos meus... Isso que é legal com o tempo. Por isso que eu falo, publiquem com a Lili. Seguinte, você publica um livro e você não gostou de uma coisa. Tudo bem, tá lá. No próximo, você já não vai fazer igual. No terceiro, você já vai fazer diferente. Exatamente. Até por isso que eu achei legal também passar por várias pequenas editoras, sabe? Sim. Independentes, com formas de trabalhar diferentes e tal. Que eu fui entendendo. E eu fui entendendo qual é o tipo de editor que eu gosto de trabalhar, o tipo de revisor, como é que eu penso capa. Que são todas etapas. Diagramação, né? Por exemplo, no Miragens Concretas mesmo, né? O diagramador, ele fez uma proposta. Eu não gostei. E aí eu me posicionei e falei, não, o que eu tô propondo é isso. Falei com você, né? Sim. E aí ele pegou e fez do jeito que eu queria. Lá no meu primeiro livro, eu não ia saber disso. Sabe? Eu ia aceitar, e depois eu ia... Mas tudo bem. Conforme o tempo vai passando, você vai pegando esse jeito. E aí vamos falar do mercado editorial rapidinho, então, Vamos né? falar do mercado editorial, que a gente tá estourando, mas vamos falar. Rapidinho. Eu sei que você tem perguntas para fazer, então. Mas assim, eu acho que participar de sarau é importante. Não ter vergonha de mostrar o livro. Chegar nos amigos, mandar DM. Tá todo mundo fazendo isso, tá? Tem que fazer. Eu não faço, mas tem que fazer. Sabe? Não ter vergonha mesmo. Porque é nisso que vai encontrar o editor, a pessoa que vai dar feedback. Tem uma prática que eu faço em todo livro meu que eu acho interessante, que é colocar o meu e-mail no final. Então, quem gostou do livro, manda. Quem não gostou também, manda. Já recebi crítica, já recebi elogio. Acho isso muito legal, entendeu? Então, assim, bota a cara na rua. Assim, a gente tinha muita coisa para falar. Acho que eu ficaria aqui horas falando. Muitas das coisas que eu queria falar com você, a gente falou no longo da conversa que flui naturalmente. E por isso também eu sou muito grata, né, por você ter vindo, pela escolha. Achei que foi muito sábio. A gente tocou em aspectos muito importantes. Antes de você deixar o seu recado final, eu queria falar, você falou para o pessoal publicar, para o autor pôr as caras, só que eu queria falar o quanto é importante a rede de apoio também consumir, sabe? Pô, você teve o seu trabalho, você teve lá a sua ideia e tudo mais, e eu vejo que o autor independente ele não é muito valorizado, porque é isso. Você falou uma coisa muito importante, eu doei 11 livros e depois eu vi que ficou num depósito. Uhum. Sabe? E é o que a gente acaba vendo. A gente vai numa Bienal, o autor independente está dando o livro dele. Aquilo custou, aquilo foi um trabalho. E às vezes você vê que está lá no chão, no lixo, mas qual a diferença desse autor para um autor que publicou lá esses livros que estão aí na moda e tudo mais, esses best-seller, que é um romance também. E não invalidando. Assim, eu acho que toda leitura é importante. Mas a gente tem uma tendência a não valorizar o que está perto. E isso vai muito além da literatura, vai também para o cinema brasileiro, sabe? Esses dias eu vi um filme, não é dos filmes que eu gosto, mas é um filme nacional com a Grazi Massafera e o Gianecchini, que eles têm filhas gêmeas lá. É uma história. Não, acho que é com o Gianecchini, eu não lembro direito. O filme não é dos filmes que eu gosto, só que assim, a produção é muito legal. E assim, o enredo tem um plot twist muito assim, impressionante. E não fica devendo nada para um filme que você vê lá na Netflix, que é. A Netflix é tão. Posso falar sacana? Será que é Pode, mas é mesmo. Mas é tão sacana que você entra lá, tipo, tá lá. Tem lá os filmes, aí tem uma seção. Filmes estrangeiros e depois filmes brasileiros. Só que a gente tá aqui, todo filme é estrangeiro que não é daqui. Então, por que não bota o nosso catálogo e nos filmes estrangeiros também os estadunidenses? Sim. E assim, parte para tudo, para literatura, para o cinema, para tudo. Então, assim, o que tá perto pra gente não tem muito valor. Sim.
Então, o que eu queria falar pro pessoal é isso, sabe? Não custa consumir um livro de um amigo. Pô, a pessoa gasta 50 conto em droga, não vai comprar um livro de um camarada, sabe? Sendo que tem coisas muito interessantes, assim. Não, assim, para amigos que não são leitores, ou que eu sei que não vai ler, eu não dou, não ofereço, não chamo, não lanço. Não, assim, é isso, meu. Tem que rolar uma valorização, sim. Sim, tudo. Exatamente. Inclusive, como eu sou corintiano, né? E agora tá rolando a vaquinha da Arena, né? E a gente doa e fala assim, pô, mas, meu, eu gasto isso daí com cerveja, tá ligado? Pensei que você ia falar, compra meu livro que eu vou doar, né? Metade da renda vai pra Arena Corinthians. Não, não, eu doei pra Arena e tudo mais, mas é isso, a gente gasta dinheiro com nada, joga dinheiro fora, rasga, Sim, tigrinho, sabe? tigre, Não, eu exatamente. não, né? Mas enfim, tigrinho, site de aposta, e, meu, OnlyFans. OnlyFans, né? Não sei. Não sei, mas enfim, Dizem, né? Fiquei dizem só... por aí. Agora, pô, aí o cara lança o livro lá, 50 conto lá, você... Ah, é muito, né? É É. muito. R$ 50 num livro. Não, eu já Não ouvi umas é. coisas absurdas já ali, sabe? Entendeu? A gente vai Putz. pro momento final. Eu queria muito te agradecer. Queria que você deixasse as suas considerações, suas redes sociais, seu recado. Ah, as redes eu já deixei, né? O Instagram é o @lindolfrn. E o outro Instagram do perfil de funk, que é o @máquina.rima, lembrando MACNA. E tem o YouTube também, @máquina-rima. É isso, é isso. Leio. Eu tava pensando, Lili, meu, a gente tem lido tão pouco e cada vez menos, né? Pelo menos assim, no formato livro, né? Sim. Não, ler na rede social a gente lê o dia inteiro, né? Exatamente. E sabe, meu, é importante. Você percebe que o seu funcionamento fica diferente. Parou, lê um livro, o seu envolvimento é diferente, a sinapse, Concentração. concentração, sabe? E dá uma sensação de gratificação quando você lê um livro, e lê um livro bom, assim, que você não teria essa experiência na rede social. Lógico que você tem experiências legais na rede social, É, mas a gente já passa 8 horas, 12. O Brasil é o sim. país que mais em que as Nossa, pessoas foi. mais. Não, tudo bem. Deu o tempo. Em que as pessoas mais ficam na rede social. Mas, meu, enfia a cara no livro, né? É legal também. Sim, é que a gente anda muito imediatista. Eu só tenho que agradecer você. Eu que agradeço. Queria que você falasse aí quem quiser adquirir seus livros, mas você é contra a venda. É, Mas quem quiser adquirir seus livros, vai nas redes sociais. Sobre os seus livros, eu só posso falar que eu li. é, Eu é. li. Não, não, quem quiser meu livro, no caso eu só tenho desse, né? Porque como são sempre tiragens pequenas, os outros livros eu não tenho mais. Mas desse livro eu tenho, e caso alguém tenha interesse, me manda uma DM lá no Instagram, que eu envio, lógico. Pode mandar DM falando: olha, eu quero o seu primeiro livro, publicado agora pela Allprint Editora, que a Ô gente faz. louco, ô louco. Ó, quando a gente chegar a 10 mil pedidos 10 antecipados, mil seguidores. né? Comenta livro nos comentários. Exatamente, a gente lança. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, A Lili. gente vai fazer mais e mais conversas dessas para você, porque a gente tem muito assunto para falar sobre tudo, sobre recortes sociais, sobre publicação, sobre rede de apoio também, que é muito importante no processo criativo. E a gente vai marcar outra conversa. Por favor, parte 2, parte 3, só chamar. Beleza, Obrigado. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.